Fala pessoal, tudo bem? Rafa Volce aqui. No vídeo de hoje a gente vai fazer um tutorial do King Air 350 versão Black Square para Flight Simulator 2020. Para quem não sabe, o Black Square é uma empresa que desenvolveu esse add-on para esse avião. Ele é o próprio King Air do Flight Simulator, né? Por fora ele é exatamente igual o modelo default que você tem. Inclusive é utilizado esse modelo do Flight mesmo pela Black Square. E aí eles criaram aqui um painel analógico, né? E mais do que isso, eles colocaram tudo funcional nesse avião aqui. Todos os suítes funcionam, os CBs. Então tá bem legal esse avião. É uma versão paga, não é muito barato, custa em torno de US$ 40. A última vez que eu olhei, acho que era 38 e alguma coisa. Que foi o preço que eu acabei pagando. E estou utilizando também o PMS 750 aqui, que também é pago, mais ou menos esse preço também, porém você pode usar ele em vários aviões, né? Então é bem interessante também de ter. Porém, também descobri que existe um 750 da TDS, que não é tão comum quanto a PMS, mas aparentemente ele é bem melhor do que esse, ele é bem mais funcional. Aqui ainda faltam algumas funções que a gente está esperando que seja atualizado aí em breve, para ficar ainda mais completo. Bom, para esse tutorial, o que eu pensei? Eu estudei bastante esse avião, King Air 350, eu encontrei o manual na internet, eu dei uma boa lida no manual. Claro que eu não li o manual inteiro, porque são 900 páginas, mas principalmente a parte de operação ali do avião, eu dei uma boa estudada e vi alguns itens ali. O que eu tinha dúvida, eu consegui consultar também algumas pessoas que voaram o King Air. Então eu resolvi fazer um tutorial, que é uma mistura de um tutorial, uma operação adaptada para o Flight Simulator, para um piloto só, e também que fique próximo à realidade, que fosse um voo que você, na vida real, não seria um absurdo você voar do jeito que eu vou voar esse avião aqui. Diferente de muito material que eu encontrei na internet também, que você vê que o cara está ali explicando muita coisa, que ele não sabe o que coisa que ele acha que essa configuração que tem que pôr, configuração de parâmetro de motor, pessoal voando sem nenhum tipo de informação e fazendo tutorial se colocando como propriedade no assunto, né? Então a intenção não é essa, a intenção é tentar deixar o mais próximo possível do manual, porém adaptado pro simulador. Muita coisa desse avião eu não sei ainda, eu ainda não aprendi todos os itens desse avião, né? Mas estou estudando devagarinho e fiz esse tutorial aqui. Depois, vou fazer muita live com ele ainda. E aí a gente vai atualizando esse material aí conforme eu vou desenrolando isso. Mas confia que, cara, tenho certeza que você vai gostar da operação do voo aqui que eu planejei. Eu criei um checklist resumido para a gente fazer esse voo, que eu vou deixar disponível junto com os manuais do avião. Eu vou deixar esse checklist e mais um monte de PDF lá sobre os sistemas do King Air 350. Vai estar na nossa pasta lá do Discord de material de aeronaves. Se você ainda não está no Discord, o link está na descrição. Chega de enrolação, vamos começar aqui para você não ficar pulando o vídeo para frente aí. O King Air ele tem um checklist bem extenso, tá? Então o que eu fiz? Eu preparei esse checklist que eu vou colocar aqui na tela para vocês, que é uma versão reduzida do checklist original. Na verdade, não encontrei um checklist feito pela Bitcraft. Você encontra lá a operação do avião, porém o checklist mesmo você encontra de operadores, encontra do próprio manual do Black Square, mas ele é muito extenso. E aí eu percebi que a maioria dos itens aqui do pre-flight, por exemplo, é conferir se está tudo desligado. Então eu cortei bastante coisa do checklist, resumindo que o primeiro passo que você vai fazer quando entrar no avião, ele já vai estar basicamente todo desligado, né? Na forma cold and dark. Então você vai checar visualmente aqui se todos os switches estão para baixo, basicamente todos para baixo. Tirando um ou outro aqui, como a battery bus, o windshield aqui que a posição off é no meio, o próprio auto feather aqui também no meio, a maioria aqui dos switches eles têm que estar para baixo. Então você bate o olho aqui e verifica que todos os switches estão para baixo. Aqui do lado do copiloto também todos os switches estão para baixo. Então isso a gente já cortou lá do checklist que tem aqui do próprio Flight Simulator, uns 30 itens ou mais, tá? Só com esse resumo aqui de olhar que os switches estão para baixo. O checklist que eu criei você pode fazer lendo e fazendo, ou você pode fazer tudo e depois ler o checklist para conferir, tá? Tanto faz. Alguns itens vocês vão perceber que eu faço primeiro eu leio o checklist e depois eu executo, né? Mas
em voo, principalmente, normalmente eu faço os itens e depois eu leio o checklist para conferir se está feito, tá certo? Então vamos começar pelo nosso pre-flight. O primeiro item aqui a ser feito é abastecer o avião. E muita gente também não sabe que esse tipo de abastecimento que está sugerido aqui não pode ser feito nesse avião, tá? Você não pode abastecer os tanques auxiliares se o tanque principal não estiver cheio. Então, primeiro você abastece os tanques principais até o talo, para depois começar a abastecer os auxiliares. Isso é uma questão de limitação estrutural do avião. Essa é a forma que tem que ser abastecido esse avião. Para o nosso voo de hoje, eu vou deixar dessa configuração, a gente está com praticamente 1.400 kg aqui, dá para a gente fazer o voo tranquilamente. O voo vai ser Florianópolis-Curitiba, é um voo curto, mas que dá para a gente mostrar tudo aqui desse avião. Então, abastecido o avião, então fuel lá do checklist set, battery bus normal, battery switch on, primeiro switchzinho aqui da esquerda, energizamos o avião. Porém, a gente está consumindo a bateria, tá? Você pode conferir aqui nas informações, ó, de bateria. A gente tem aqui mais ou menos 24 volts, né? Deixa eu jogar para cá para ver se dá para ver melhor. Ó, mais ou menos aqui 25, 24 volts e a amperagem aqui está caindo para menos 30, ou seja, essa bateria está sendo consumida. Essa bateria, o ideal é que ela fique sempre em zero. Como a gente está numa posição aqui que tem fonte externa, e eu sei porque está piscando aqui, ó, tem fonte externa, a gente vai utilizar a fonte externa. Por padrão, todas as posições conhecidas do aeroporto pelo Flight Simulator tem fonte externa. Porém, se eu decolar aqui de Florianópolis e pousar em Curitiba e parar numa posição que não exista aquela bolinha branca lá no simulador, você vai perceber que não tem a fonte externa aqui. E aí você vai ter que fazer uma partida com a bateria. No caso aqui a gente tem fonte externa, então vamos lá para o próximo item do checklist, External Power On. E aí a gente vai notar aqui agora, ó, que a nossa bateria não está sendo mais consumida. Ó. Ela já foi para uma amperagem mais alta, 28 volts aqui, e uma voltagem mais alta, né, 28 volts, e a amperagem aqui está em zero, tá? Então significa que essa bateria não está sendo mais consumida. Ela está ligada, porém não está sendo consumida. Ela está sendo recarregada ao mesmo tempo que ela é usada. Aí, continuando aqui no painel de cima, então, a gente pode acender as luzes do painel aqui, principalmente para voos noturnos. Nosso voo aqui é de dia, mas eu vou deixar aceso, porque talvez escureça, a gente já fica aqui com pelo menos esse backlight do painel iluminado. Passenger Signs On, esse switchzinho aqui. Lights as required, então a gente passa para cá. Vou ligar aqui a nave Lights, por enquanto somente. Tem um Master Light Switch de novo aí no checklist, mas eu vou corrigir esse item aí, então está repetido, tá? Avionic Master Switch On, vai energizar aqui nosso painel, o 750 e os outros instrumentos do avião, tá? Os aviônicos, né? Todos os aviônicos do avião. É uma barra diferente do resto dos equipamentos. Então está energizado agora, a gente não precisa se preocupar que não está gastando bateria. Bleeds, posição central aqui, ó, que é Environment Off. E essa é a posição que normalmente fica todos os aviões King Air 350 na vida real. Eu conversei com pilotos e me informaram que nunca se coloca na posição off ali de baixo, é sempre nessa posição central, tá? Então, bleeds estão ali em Environment Off. Pitch Trim. No checklist, ele diz para colocar 2 unidades para cima. Porém, eu tenho percebido que na hora de voar esse avião, pelo menos com esse carregamento de CG mais dianteiro, ele fica difícil de sair do chão. Ele demora um pouquinho e você já sai compensando o avião para conseguir aliviar. Então eu vou decolar aqui hoje com meio ponto aqui para cima, né? Aqui é 1, aliás 1,5, entre 1 e 2. Eu vou decolar até um pouco mais para baixo aqui, ó. Vou decolar com quase 1, tá? A gente vai checar toda essa parte do pedestal aqui agora. Então pitch, 2 unidades up, eu vou deixar um pouquinho menos. Power levers idle, são essas manetes aqui. Prop levers full forward, colocá-las todas lá para frente. E fuel cutoff na posição aqui, as condition levers, eu vou deixar na posição fuel cutoff, tá?
Esses compensadores aqui vão estar sempre em zero, por isso que eu não coloquei eles no checklist, porque no simulador a gente não utiliza isso. Rudder Boost On e Electrim On. Também me disseram que esses switches aqui, tem alguns aviões que nem tem, um deles, se não me engano, não tem o Electrim, ele já é sempre automático, sempre ligado. E os que tem aqui o Rudder Boost, ele fica sempre ligado, tá? Ele mesmo cortou o motor, o pessoal deixa esse switch aqui ligado. O nosso nível de voo vai ser daqui para Curitiba, nível 250. E vai ser par. O nosso nível de voo daqui para Curitiba vai ser 240. Então, no painel aqui de pressurização, a gente vai colocar 1000 pés acima do campo, acima do nível de cruzeiro. Então, se a gente vai voar no 240, a gente vai colocar aqui, ó, se fosse 240 para a informação para colocar, aqui no círculo de dentro, tá, ó, no círculo de dentro, 240, tá aqui, ó, 24. Porém, eu vou colocar 250. 250 aqui na pressurização no círculo de dentro. O círculo de fora vai ser para o pouso, a gente vai ver depois lá em voo, tá? Então está setado aqui a pressurização e o último item do checklist, puxar essa alavanca de cá, essa alavancazinha verde, para armar o sistema de oxigênio. Então tá lá, e aí com isso o nosso pre-flight checklist está completo, a gente pode começar a preparar o avião. O segundo passo que eu faço aqui é de fato começar a ver o que a gente vai fazer no voo, né? Então eu vou vir aqui para o meu GPS, para o meu 750 e vou setar a nossa rota aqui no Flight Plan. A ideia do vídeo não é fazer um tutorial aqui sobre o 750, até porque eu também estou aprendendo bastante aí com o 750, porque eu nunca voei nenhum avião com sistema Garmin, né? Nem 530, nem 750, nada, nem G1000. Eu só voei avião convencional, né? De rádio convencional, ou FMC. Então, para mim também está sendo um aprendizado aqui mexer. Mas de todos, eu achei esse 750 aqui o mais fácil de mexer de longe, disparado. Vamos colocar Curitiba aqui no destino. E aí a gente vai colocar a nossa rota. Deixa eu pegar aqui a rota. Ó, a nossa rota, gerada aqui pelo SimBriefing, vai ser Bodop. Após Bodop, Snicks, e essa posição Snicks já faz parte da chegada lá em Curitiba, então eu vou bem curtinho mesmo, tá? Snicks e aí Curitiba. Não tem uma saída que emenda Bodop aqui com Snicks, então o que eu vou fazer? Eu vou decolar Omni, vou fazer uma saída Omni, e após alguma altitude aqui que a gente vai determinar, eu vou curvar para Bodop, eu vou voar direto Bodop, tá? Vamos deixar isso aqui por enquanto, deixa eu só dar uma olhada aqui. Se tem a saída Omni aqui, ó. Temos a saída Omni, tá? Então, saída Omni, pista 1/4, tá lá. Vamos carregar. E aí, após 2.500 pés, ó, já tá aqui, ó. Vamos deixar então. Após 2.500 pés, a gente vai voar direto Bodop. Essa é a nossa saída para Floripa aqui. Lá em Curitiba, eu vou deixar aqui já a chegada. Normalmente eu coloco isso em voo, mas como o voo é curto, eu já vou colocar aqui a nossa chegada lá. Vai ser a Snicks 2 Alpha para pista 15 e sem transição, tá? Pista 15, vamos carregar e vou colocar também o procedimento lá em Curitiba. Approach. ILS Whisky para pista 15, tá aqui, via Dodra, correto, Load Approach. Pronto, vamos dar uma checada no mapa aqui para ver como ficou. Sempre bom dar uma olhadinha para ver se não tem algo errado, ó. Então tá lá, ó, 2.500, curva para Bodop, segue na nossa rota aqui, Snicks, e aí a chegada lá já toda inserida certinho. Show? Então aqui praticamente estamos prontos. Deixar aqui no mapa mesmo.
Aqui no 750 você pode utilizar as cartas do painel, caso você tenha assinatura do Navigraph, né? Deixa eu colocar aqui Floripa e a gente deixa pelo menos o táxi aqui para a gente saber o que vai fazer. Ó. Info, Airport, Parking Spots. Olha lá. Tem pelo menos a carta de táxi aqui. Que o objetivo desse vídeo não é fazer o briefing das cartas e tudo, né? Mas a gente faz aqui alguma coisa rapidamente, só para a gente também não atropelar as coisas, tá? O nosso táxi, a gente vai sair aqui dessa posição que estamos. Ingressamos aqui pela... A gente sai pela direita mesmo. Ingressamos na Taxiway Bravo e decolamos da partida Bravo. Precisa ter 2.400 metros, então dá de sobra aqui para a gente decolar o King a partir da Bravo, tá? Então esse é o nosso táxi. Direita, direita na Bravo, a linha decola aqui a partir da Taxiway Bravo mesmo. Vamos pegar a saída aqui também, a gente já dá uma olhada nela. Deixa eu ver se dá para dar mais um aqui. Vamos selecionar. Vai ser Omni, na verdade. Então, não tem muito que olhar aqui na saída Omni. Mas, tá aí, ó. Te decola. Após 2.500 pés, a gente voa Bodop. Basicamente, é isso a nossa saída. Não tem segredo. Certo? Vou voltar aqui para o mapa, então. Beleza, aqui está tudo certo. Vamos colocar esse cara aqui em standby. É o correto nesse ponto do voo. Lembrando que o King 350 você pode utilizar com o 750 e você pode usar com o 530 também, tá? Basta mudar a chavinha aqui, você faz a configuração de painel que você quiser. Pode fazer inclusive em voo, não tem problema nenhum. A nossa saída não tem restrição de altitude. Eu vou colocar aqui direto nível 240. Então aqui está setado, aqui está setado. Vamos colocar o nosso transponder aqui 2000. Feito. E é isso. Então estamos prontos para acionar o motor deste avião. A gente vai para o Before Start Checklist, que está aparecendo aí na sua tela. E eu dividi o Before Start em dois pontos ali. Uma até a linha, que é todo o preparativo antes de acionar de fato. E aí o acionamento e depois do acionamento abaixo da linha. Então também seria mais ou menos o ponto que você pede autorização ali para acionar, tá? Então vamos lá. Flight Plan Set, Autopilot Set. Vamos colocar aqui em nave. E Climb. E aqui, ó, muito importante, tá? GPS. Coloquei GPS aqui na nossa navegação, no CDI. Fuel Panel, check. Então você pode olhar aqui o combustível abastecido do tanque principal e do tanque auxiliar. Standby Pump on, Standby Pump off e off. Crossfeed off. E Auxiliary Transfer Override Auto, tá? Nos dois, certo? Avionic Master Switch off. Engine Anti-Ice on. Esse avião, toda a operação de solo do King Air 350 é feita com Anti-Ice on. Pelo menos é o que está no manual, tá? E pelo que eu vi, realmente o pessoal utiliza esse recurso. Isso porque o sistema de anti-ice dele ele desvia o fluxo de ar da ingestão do motor e aí você evita que esse motor pegue alguma pedra, algum detrito que tenha ali na pista, que tenha na taxiway. Então, Engine Anti-Ice on, Parking Brake set e Beacon Light on. A gente está pronto para a partida. Partida do motor a gente vai fazer com a fonte externa, então é um procedimento. Se fosse fazer com a bateria seria outro. Lá em Curitiba a gente corta o motor e aí a gente faz o acionamento com a bateria também lá, só para ver qual é a diferença. Não é muita coisa, mas é um detalhe bem importante, tá? Então, para acionar esse motor com a fonte externa é extremamente simples. A gente está todo pronto aqui. Basta jogar aqui o ignition para cima. Você vai ver que vai começar a movimentação aqui dos parâmetros do motor. O que a gente vai olhar primeiro é esse cara aqui. Quando ele passar 12%, a gente vai pegar a alavanca aqui da Condition Lever e jogar para Low Idle, tá? Do motor que você tenha escolhido para acionar primeiro. A gente vai ter movimentação de GT.
que eu vou falar um comentário aqui já já, movimentação de GT, vamos ter movimentação aqui de fuel flow também, RPM, enfim, você vai ver que o motor vai começar a subir até ele estabilizar. Detalhe, para quem gosta de detalhes de simulação, a gente tem aqui o start, significa que a temperatura do ITT ele não deve passar de 1000 graus durante o acionamento. Caso ele passe, significa que você está tendo uma hot start. E aí o procedimento é cortar o motor. Tá? Na prática, os aviões que eu voei, eu nunca vi isso aqui passar durante a partida. Tá? A não ser que realmente fosse uma pane, aí ele passa e aí vai embora e você corta. Mas eu nunca vi ele passar. Na verdade, às vezes ele chega um pouquinho perto aqui, mas ele volta, estabiliza e não passa. Nas partidas que eu tenho feito aqui do King 350 da Black Square, quase todas passam, não todas, tá? Já aconteceu de não passar, mas algumas passam, chegam aqui quase a 1100 e aí ela retorna. Não tem danificado o motor, a gente acompanha lá no painelzinho de 100%, mesmo essas partidas que passam ali o limite, não tem danificado o motor, então estou considerando que é um bug aí do avião, porque eu não acredito que o avião real tem esse tipo de comportamento na partida, beleza? Então vamos lá, vamos acionar o motorzinho aqui do King. Não tem ordem, você pode acionar aqui qualquer um, direita ou esquerda. Vou acionar o da esquerda primeiro. Vai começar a girar aqui, ó. Subiu, passando 12%, passou agora. Low idle, ITT subindo. Vamos ver se ele vai passar agora, ó. Ó, agora até que ficou bom, ficou em 1000 graus, tá? Essa temperatura ela pode subir mais dependendo da temperatura externa também. Então talvez em dias muito quentes, quando está quente no simulador, e isso é bem simulado no avião também, possa acontecer. Passou de 50% aqui a porcentagem do RPM da turbina, pode tirar o starter. E aí é só aguardar, o avião já está estabilizado, o motor já estabilizou. O RPM vai subir aqui até mais ou menos 900 RPM de rotação. E aí a gente pode iniciar o acionamento do motor direito. Vou colocar ele aqui para a gente ver ele girando. Olha lá, 12% passou. Low idle. ITT subindo. Cravou bem no 1000 também, ó, e vai voltar. Aí é só aguardar aqui agora 50%. 50% passou. Pode tirar aqui a ignição do motor. E é isso, o nosso motor está acionado. A gente está vendo aqui o RPM está subindo, mas daqui a pouco eles vão estar já tá iguais. Mas o nosso motor está acionado. E aí os próximos passos do checklist. External Power On, e isso é bem importante que seja feito nessa ordem. Primeiro tira a fonte externa e depois coloca os geradores, tá? Joga aquele para Reset e depois volta ele para On. E Inverters On. Pronto, nosso avião já está energizado novamente. Deixa eu tirar o táxi aqui, o Start. E aí, motor estabilizado, a gente faz aqui a gente prepara o avião pro táxi. Basicamente, o que a gente vai fazer? Ligar o Master Switch aqui para voltar os nossos instrumentos, né? Checar se está tudo aqui com os parâmetros corretos. Verificar o trim que a gente já fez lá antes da nossa decolagem. Fazer um check de Flight Controls. Isso é padrão em todos os aviões também. Verifica se não tem nada preso. E aí inicia o táxi, né? Pede autorização de táxi e inicia, beleza? O seletor aqui de temperatura você pode colocar em alto já, para a temperatura aqui da cabine começar a trabalhar, né? Para começar a ter um controle de temperatura. Então vamos fazer aqui o nosso Before Taxi. Avionics Master Switch On, Instruments Check, Pitch Trim Set, Flight Controls Checked e Taxi Light On para iniciar o táxi. Tá aqui, Taxi Light On. Before Taxi Checklist Completed. Parking Brake Off. E vamos embora.
tentar evitar não bater no maninho ali. Ver se vai dar, hein. Passamos. Os próximos procedimentos aqui desse avião você pode fazer tanto durante o táxi quanto parado lá no ponto de espera. Claro que os procedimentos resumidos que eu criei aqui, né? Criei não, eu tirei algumas coisas que tem previstas aqui nessa parte e fiz uma coisa mais funcional e mais resumida aqui do que importa mesmo para o simulador. Claro que para a vida real a gente faria todos os checks corretamente. De repente, algum dia a gente faz um outro vídeo aqui fazendo o procedimento bem completo aqui da partida, tá? Vamos ajustar o altímetro aqui, 1018. Eu vou fazer parado aqui no ponto de espera para a gente ler o checklist com calma também e verificar os itens, tá? Parar aqui do ponto de espera, parking brake on, taxi light off. E vamos lá para o checklist de before takeoff. Normalmente esse checklist aqui eu primeiro executo os itens e depois eu só confiro no checklist, mas aqui para esse vídeo eu vou fazer lendo e executando, tá? Então vamos lá. Auto Feather Armed, este botãozinho aqui para cima. Engine Auto Ignition Armed, são esses dois aqui. Engine Anti-Ice, não vamos precisar mais off. Ice Protection on, então a gente vai ligar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pinos aqui, ó. Todo o sistema de anti-ice aqui do avião, de Ice Protection. Flaps, a gente vai decolar sem flap. A maioria das operações desse avião é sem flap, a não ser que seja uma pista muito curta, uma operação bem específica. Caso contrário, decola sempre sem flap. Bleeds open. Annunciator panel check, não tem nada aceso. Oi, Lola. Olha quem está aqui, a Lola. Annunciator panel, décimos. Annunciator panel não tem nada aceso. Pode dar uma testada aqui se quiser. E lights as required. Para decolagem a gente vai utilizar então land lights, taxi light, strobe para entrar na pista. E já vou colocar o meu transponder aqui para 1. E o Before Takeoff Checklist está completo, certo? Vamos alinhar e decolar agora. Aqui no painel de anúncios, né, a gente tem algumas informações aqui, ó. O que está em amarelo são as bombas de combustível aqui do tanque auxiliar, que elas ficam desligadas para decolagem, tá? Depois da decolagem elas vão apagar. Então tá lá. Vamos colocar esse head na proa. Brake on. Head na proa. Conferir aqui o nosso piloto automático. Tá lá em nave, tá em climb. Se eu der toga aqui, ele vai apagar e vai jogar lá o nosso pitch para cima, tá? Deixa eu fazer Eu vou decolar com ele em climb aqui, tá? Você pode apertar o botão toga, esse avião tem um switchzinho de toga. Tudo que ele faz, esse switch de toga, é jogar o Fly Director aqui para 10, tá? Então aí ele vai te puxar aqui para 10. Porém a gente já sabe que a gente vai decolar, vai colocar o pitch em 10. E aí eu prefiro estar já com um climb armado aqui para nossa subida, certo? Decolagem desse avião, a gente vai da potência até 60%,
estabilizou, a gente completa até mais ou menos 90 a 95%. Cuidado para não dar full power de uma vez, porque você pode passar o 100% e o ITT vai subir, vai passar o limite também, e aí você começa a danificar o motor, tá? Então eu costumo colocar normalmente 60 e depois eu vou até 90 e aí eu vou fazendo ajuste fino durante a corrida, mas vocês vão ver que ele acelera muito rápido. Quando eu termino de acertar a potência ali, já está quase na hora de sair do chão, tá? Após a decolagem, iniciou o climb, Positive Climb, recolhe o trem e já apaga as luzes, farol e táxi, porque a luz de pouso desse avião é no trem. Então a gente guarda e apaga as luzes, porque uma que não faz sentido tá acesa mais, né? E outra que, se ela ficar acesa lá dentro, ela vai queimar com certeza. Feito isso, apagou as luzes, pode ligar o yaw damper. Esse avião decola com o yaw damper desligado, aí liga o yaw damper e aí depois você pode colocar o piloto automático, seguir teu voo manual do jeito que você quiser, certo? Então, vamos embora. Parking brake off. Vou segurar no freio aqui da potência até 60%. 60% de torque, tá? Que é o segundo reloginho. Passou 60, soltei. E aí vou completando a potência até quase 100, tá? Tentar não passar de 100 ali, ó. 90 tá bom demais, não vou colocar mais potência que isso. A gente vai rodar o avião com 100 nós, 105 nós, perdão. Olha lá, 105, rodamos. Puxa para pitch 10 mais ou menos. Positive climb. Gear up. Lights off. Yaw damper on. E aí você pode seguir o Flight Director aqui para se encaixar na saída. Autopilot on. Primeira redução 1500 RPM aqui no prop, né? 1500 não, perdão, 1700 é o máximo. A gente vai subir com 1600 e aí reduz também a potência ali para mais ou menos 90. Essa primeira redução, 1600 de RPM. Deixa eu fazer bem justinho aqui, ó. E mais ou menos 90 de torque. Prop Sync on. E só observar aqui se o voo está encaixado. Estamos voando, tudo certo. Tudo certo. 2.500 pés vai ser curva à esquerda na proa de Bolop. Olha lá, 2.500 acima nessa posição de usuário. Passou a posição lá, o 2.500 acima tranquilo, curvando à esquerda para voar Bodop. E aí, enquanto isso, a gente pode fazer o nosso After Takeoff Checklist. After Takeoff, ó, Landing Gear Up, Flaps Up, Landing Taxi Light Off, Yaw Damper On. Yaw Damper está aqui embaixo, ó. Eu tenho um atalho aqui no meu Stream Deck, tá? Por isso que vocês não viram eu apertar, mas liga ele aqui. Prop Sync On, que é esse botãozinho aqui. Cab Press, damos uma conferida aqui se ela está subindo direitinho, ó. Tá subindo lá 500 pés de razão e tá subindo lá, passando agora 1000 pés a cabine. E quando passar aqui a altitude de transição, 1013. E aí o nosso After Takeoff Checklist está completo. Altitude de transição aqui também é 9.000 altitude de transição aqui em Floripa. Então a gente aguarda um pouquinho para passar para 1013.
Enquanto isso, falar rapidamente aqui do piloto automático dele. O piloto automático é bem simples, apesar de estar numa posição, na minha opinião, bem desconfortável, né, pro simulador, porque você tem que ficar mudando a câmera para baixo. No avião nem tanto, mas no simulador é um pouco ruim. Mas você tem as funções básicas: Heading, Alt, Nav para manter a navegação do GPS ou do VOR, Alt Cell, Approach, Vertical Speed, Back Course, que eu nunca fiz na vida real em nenhum avião. Tem um IAS aqui que eu também não utilizei ainda. Climb, que funciona mais ou menos como um Level Change do 737. E um Descent, que também funciona como Level Change do 737. Ele vai manter uma determinada velocidade e vai subir de acordo com a potência que você setar, tá? Falar em potência, vamos dar uma checadinha aqui para ver se está tudo em ordem. Completar um pouquinho ali para 90. Detalhe aqui do Vertical Speed: se você quiser utilizar o Vertical Speed, você vai clicar nesse botão aqui e vai controlar ele por esse botãozinho aqui, ó, down ou up. Cada vez que você aperta, são 100 pés que ele vai ajustar aqui no teu climb, tá? No teu instrumento climb aqui, que mede a tua razão de subida. Feito, ó, estamos passando 9.000, vamos ajustar para 1013. Agora sim, o After Takeoff está completo. A gente vai subir até o 240. Uma coisa interessante de detalhar é que conforme você sobe, a tua velocidade de subida aqui ela vai cair um pouquinho. Então vocês vão ver que a gente vai nivelar lá no 240 com mais ou menos 130 nós aqui, ó, tá? Normal, faz parte, isso aí também é previsto no manual, inclusive. Beleza? Vamos subir e daqui a pouco eu volto lá em cruzeiro para a gente ver o que tem que fazer com esse avião em cruzeiro. Muito bem, estamos chegando aqui no nível 240, que é o nosso nível final de cruzeiro. Quando ele está a 1000 pés de atingir, ele começa a piscar essa luz amarela aqui que vocês viram, essa luz âmbar. Você pode cancelar apertando ela aqui, ou ela apaga sozinho quando ele passa aqui 800 pés, tá? Faltando 200 pés para nivelar. Esperar, aguardar ele nivelar aqui para fazer os ajustes. Muito bem, atingiu 240, vai fazer um pequeno ajustezinho aqui, mas o climb já está praticamente zerando aqui. A velocidade vai começar a subir. A gente vai fazer o ajuste aqui do RPM para cruzeiro. A gente vai reduzir para 1500 RPM. E o torque, para esse nível que a gente está, desse checklist que eu vou disponibilizar para vocês, também tem lá uma tabelinha de potência. Então, para o nível 240, o torque máximo é 85. E o torque recomendado ali para voo é 5% a menos. Então a gente vai colocar aqui em 80, ó. Então esse é o ajuste para o nível 240. RPM 1500, torque 80%, 80% aqui. Beleza? Próximo passo. Aliás, vamos fazer com o checklist aqui, para a gente ver os itens que são feitos aqui em cruzeiro, tá? Esse checklist de cruzeiro é opcional, você pode fazer ou não. Aqui não tem tantos itens assim. A única coisa que a gente faz aqui, além de ajustar a potência, é desligar aqui o auto feather e verificar a pressurização da cabine. Então, olha lá, auto feather off, instruments check, cabin press está lá zerada, mais ou menos 6.000 pés aqui de cabine, e passenger signs, se quiser agora neste momento, off. Feito, só aguardar agora. O Master Caution está piscando aqui porque acendeu algo aqui, ó, que é o auto feather que nós desligamos propositalmente. Pronto, só aguardar para a descida, tá? Para fazer a descida desse avião, ele não tem um autothrottle, então ele não tem nenhum modo de VNAV. Ele precisa que você cuide da descida o tempo todo. As restrições que tem na carta, você que vai ser responsável por cumpri-las, tá? Porém, aqui no 750 ele tem uma opção que ajuda bastante para fazer esse cálculo, que é esse cara aqui, ó. Você vai em Utilities, VNAV, e aí como é que a gente vai usar isso? Deixa eu colocar a carta aqui de Curitiba.
Então vocês estão vendo aí na tela a nossa chegada, tá? Que é a SNIX 2 Alpha para pista 15. A gente está voando aqui vindo de SNIX. A gente tem a restrição aqui 160 acima, 130 acima, após nível 100, 90, 8.000 e 7.000 aqui em Dodra. Então a gente só tem restrições acima nesta carta. Então a gente vai utilizar essa informação aqui, ó, de 7.000 em Dodra, tá? Então vamos ver aqui já também o nosso procedimento de pouso lá. Pós-Dodra, não vou fazer o briefing completo porque não é o foco do vídeo. Pós-Dodra a gente voa aqui para Tedug, Heading 154 é o curso final aqui, 109,30 e ADA 3172. Elevação do aeródromo, isso é importante para a gente agora, ó, 2989, 3.000 pés basicamente, tá? E a remetida conforme aqui, 154 após 3700 direita e voa DACME para espera, certo? Então beleza. Informação que a gente precisa é essa aqui, ó, 7.000 e Dodra. Deixa eu fechar aqui o Navigraph. O que a gente vai fazer? Eu vou colocar aqui o target altitude 7.000 pés, que é o que eu quero chegar lá em Dodra. Eu quero manter para chegar em Dodra uma razãozinha de 1.500 pés por minuto, que é o padrão que o pessoal opera esse avião. E um offset eu vou colocar de 5 milhas, ou seja, a 5 milhas da onde? De Dodra. Vamos colocar Dodra aqui, ó. 5 milhas de Dodra. 5 milhas de Dodra, eu vou iniciar eu vou nivelar a 7.000 pés e aí eu tenho 5 milhas aqui para reduzir esse avião. E aí ele fez o cálculo para mim que eu preciso iniciar a descida aqui, ó, em 5 minutos, tá? Se você quiser deixar aqui em map, quando faltar 1 minuto para a descida, ele vai dar uma mensagem aqui, ó. Mas tem que ficar prestando atenção para não passar, e aí depois você vai ter que correr atrás do prejuízo, tá? Não é o fim do mundo, mas ficar sempre de olho aí no tempo de descida. Enquanto isso, outras coisas que a gente pode falar desse avião aqui, no nosso instrumento de navegação principal aqui, ó, ele tem a informação de milhas para o próximo fixo, ou seja, aqui para SNIX, ó, são 7 milhas agora, 6.7 bate aqui com a informação do GPS. A nossa velocidade de solo, que eu deixei selecionado, 295, mas você pode colocar um cronômetro, ou você pode colocar essa opção TTG, que eu confesso, não sei como funciona. Se você sabe, escreve aqui nos comentários que eu quero saber. Eu vou acabar pesquisando, mas me manda aí para eu saber. Vou deixar aqui em Speed, apesar que tem o Speed ali na outra, aqui também, né? Mas vou deixar aqui também para a gente observar, tá? Já vou colocar o head de pouso lá, que é o 54. Como a gente não está utilizando aqui o VOR, tanto faz o curso que você colocar aqui, tá? Não vai mudar nada a tua navegação. Mas é de praxe a gente deixar esse ponteiro alinhado. Normalmente a gente deixa alinhado. Aqui ele saiu um pouquinho porque ele está ajeitando aqui para o próximo fixo. Quando ele estiver bem certinho na linha magenta, esse ponteiro aqui, o CDI, vai estar alinhado também, tá? Aqui os rádios convencionais, né? Nada demais. Nav 2, Com 2, ADF, enfim. Que é o controle de áudio do avião. Você pode deixar aberto para ouvir o marcador interno, o marcador externo. Normalmente eu deixo só o Com 1 aqui no simulador, tá? Aqui do lado, ó, a gente tem a temperatura da cabine. Tá 22 graus agora. E aqui desse lado a temperatura externa do avião, que está menos 21. Aqui eu tenho duas luzinhas também, uma azul e uma vermelha. Quando essas luzes acendem é para indicar que a cabine está muito frio, se acender o azul, ou que ela está muito quente, se acender vermelha, tá? Então fica também esse detalhe aqui para caso aconteça e caso acenda. Ele tem aqui o sistema de combate a incêndio, ó, funcional. Eu ainda não comecei a estudar essa parte do avião, mas eu sei que funciona. Tem o teste aqui das luzes, né? Tudo bem completinho mesmo, beleza? Então, ó, estamos quase para a descida. Vamos dar um cortezinho aqui no vídeo. E aí, ó, como eu avisei, faltando mais ou menos 1 minuto aqui para a descida, ele dá uma mensagem, ó, Approach Top of Descent. Vamos olhar lá, ó, Utilities, VNAV, faltando 20 segundos aqui agora. A gente vai preparar a descida para nossa primeira restrição aqui.
que vai ser na verdade 160. 160. E aí a gente já pode começar a descer aqui, ó. Eu vou descer em Vertical Speed. E aí eu vou setar aqui uma razão de 1.500 pés por minuto. Para descida, você pode descer com o avião acelerando mesmo. Normalmente eu estou descendo aqui em algo em torno de 50 a 60% de torque. E a gente coloca também aqui a pressurização para pouso. Curitiba são 3.000 pés de altitude. A gente vai colocar 500 pés acima do campo, no círculo de fora, tá? Ó. Então, ó, 3.000, 3.500 no círculo de fora aqui está ajustado a nossa cabine para descida. Ela já deve estar descendo ali, ó. Já está descendo, tudo tranquilo. E aí a gente pode fazer o Descent Checklist, que está aparecendo aí na sua tela. Flight Plan and Radio 7. Faltou só o ILS aqui de Curitiba que eu já vou setar. Cabin Press Set and Check. Passenger Signs On. Out Feather Armed. E o Approach Briefing está completo. Descent Checklist Completed. Vamos só checar aqui a frequência do ILS. 109.3. Está no standby. Vou colocar aqui também 109.3 em standby. E aí você é o responsável por sua descida aqui, ó. Estamos passando a posição no lane. Mulém. A próxima posição é Pópulo. A gente tem que passar acima do nível 160. Se a gente for passar abaixo do 60, a gente tem que segurar um pouquinho a razão de descida. Que tá lá, ó, 60, tá? A gente vai passar acima. Já verifiquei ali, ó. Essa banana aqui, né? Ela tá indicando aonde a gente vai atingir o nível 160. Aqui eu estou atingindo um pouquinho antes, tá? Então o que vai acontecer? Eu vou nivelar, esperar passar a posição e depois eu desço. Se por acaso esse ângulo aqui ficar para frente, eu poderia até jogar a próxima altitude já. Tá dando bem no limite aqui, então vou esperar chegar bem pertinho para a gente fazer esse ajuste, tá? E você vai fazendo isso durante toda a descida, vai cuidando aí das suas restrições para fazer o teu pouso, certo? Vamos continuar descendo aqui, vamos dar um cortezinho também e daqui a pouco eu volto para a gente fazer o approach e aí a gente vai até o pouso final, beleza? Então agora a gente está cruzando 10.000 pés na chegada aqui já. Curitiba, a altitude de transição aqui é 090, para o nosso ajuste vai ser o nível 095. A gente vai continuar descendo aqui sempre monitorando, ó, a próxima altitude aqui é 8.000 pés, estou passando acima. Estou mantendo uma razão de 1.300 pés nesse momento. Acho que a gente pode manter 1.300, só está dando bem em cima ali do fixo de 8.000, certo? Outro detalhe importante aqui, ó, rapidamente, que pode acontecer, tem esse botãozinho aqui, ó. Tá vendo? Ele acende aqui. Isso aqui significa que a curva do teu avião vai ficar limitada a 15 graus. Então, quando você está subindo, isso aqui eu não sei se é automático, mas ele está ativando em subida. Acredito que sim, para você fazer curvas menos acentuadas num nível muito alto, né? Porém, na aproximação é importante que você desligue, senão ele não vai conseguir cumprir aqui as curvas mais fechadinhas, tá? 7.000 pés lá em Dodra, então tá lá. Vamos fazer o ajuste do altímetro aqui para Curitiba, 1020. Manter uma razão de 1.500 pés por minuto agora. E vamos voando aqui, ó. Vamos fazer o approach. 109.3, já está lá. 109.3 joga para o standby. 154 é o curso aqui, já está setado, certo?
E aí a gente pode ler o Approach Checklist, que está aparecendo aí na tela agora. Altimeter Swan 0207, Cabin Press Checked. Tá lá, ó, a cabine já está zerada. Daqui a pouco ela vai nivelar. Passenger Sights On e Missile Approach Review. Approach Checklist Completed. Estamos chegando ali em Dodra. Vamos começar a dar uma segurada na velocidade agora e descer para a próxima posição 5.500. Vou manter um vertical speed agora de 1000 pés mais ou menos. Mas aí também é algo que a gente precisa ir monitorando. Estou passando a 7.200. Vou manter inicialmente 1.300 para a gente correr atrás desse prejuízo aqui, ó. E vou começar a reduzir esse avião para a gente poder sujar ele, tá? Vou reduzir aqui até mais ou menos 1000 de torque, 1000 e pouquinho de torque, porque abaixo disso ele vai tocar a buzina de trem de pouso, tá? E não é o que a gente quer. O Master Caution deu porque as bombas de combustível aqui também agora desligaram, né? As auxiliares aqui de transferência. No tanque auxiliar a gente já não tem mais nada, então tá tudo certo. 5.500, vamos descendo, ó. Vou monitorando o glide aqui agora. Vou monitorando o glide tranquilo. Estamos abaixo do glide já. A gente vai atingir um pouquinho antes ali da posição, mas eu vou dar uma aceleradinha aqui na descida para a gente conseguir nivelar e matar essa velocidade aí. (5.500), a próxima altitude. (4.600), já vamos colocar 4.600. Ó, já estamos com a velocidade chegando quase ali em 160 nós. Não vou descer mais porque eu vou agora descer no glide. A intenção é descer no glide slope. Na verdade, ó, eu vou colocar um vertical speed bem devagarinho aqui, ó, de 400 pés. Só para a gente ter tempo aqui de fazer tudo que a gente precisa fazer, tá? Então tá lá, vertical speed 400 pés, velocidade ficou boa. Vamos colocar um primeiro flap. E agora a gente vai passar isso aqui para nave e vai armar o approach. Aqui já acendeu, ó, approach armed e glide slope. Aqui também a gente passa. Então estamos em nave aqui, Vorlock aqui, e agora é só aguardar para ele capturar aqui o approach, ó. Glide slope vem vindo, tá vindo aqui, localizador tá beleza. A gente pode diminuir a razão de descida agora para a gente já pegar o glide logo. (4.600) está dando alerta aqui, tá tudo certo. Glide slope capture, gear down. Ao baixar o trem, muito cuidado que a velocidade vai drenar bastante. O trem gera bastante arrasto. E a gente pode colocar mais um flap aqui para nosso pouso, tá? A gente vai tentar manter mais ou menos 120 nós ali e depois a gente reduz para 110 mais ou menos, tá? Desceu, não viu, sobe 7.000. A partir de agora, o que a gente vai fazer? Prop sync off. Prop sync off. E o damper a gente vai tirar já já. Landing lights, taxi light on. Quando a gente tirar o piloto automático, a gente desliga o yaw damper e prossegue para o pouso, certo? Legal que a gente está com a visibilidade bem ruim aqui em Curitiba, né? Eu estou vendo a pista ali já, mas ficou bem legal para o nosso procedimento aqui, para o nosso tutorial. Foi um bônus.
pouquinho de motor. Não deixar cair muito de 110 ali. Vamos ligar o wiper. Runway Insight. E vamos fazer o nosso landing checklist rapidamente aqui. Landing check. Landing gear down to green. Landing lights on. Prop lever full forward. A importância do checklist. Full forward. Prop sync off. Yaw damper já. E flaps down. Yaw damper off, manual flight. Segurar um pouquinho a razão ali que a gente ficou um pouquinho baixo. Capou o motor. Não precisa nem usar o freio nesse avião, ó. Não estou usando freio, só o reverso. O avião já está praticamente parado, eu vou ter que dar motor para sair da pista ainda. Pousou, a gente tem um procedimento pós-pouso, que vai ser basicamente recolher os flaps. Ignition off, engine anti-ice on, auto feather off, sistemas aqui de ice protection todos off. Bleeds off. Trim joga para zero. E é isso. Lá no checklist tem os procedimentos de afterlanding lá, tá? Porém, não necessariamente precisa ser um checklist. Você não precisa ler. Normalmente, pelo menos no 737, o procedimento de afterlanding, o pilot not flying executa e depois ele lê o checklist em voz baixa para ver se ele executou tudo, né? Ele não precisa ler em voz alta. Ele só confere lá para ver se está tudo executado. Então eu pensei da mesma forma. Se você olhar o checklist lá, todo o checklist é em negrito, exceto o afterlanding, que está como afterlanding procedures, inclusive. E aí, livrando a pista ali na frente, a gente desliga o landing lights e o transponder. Parou, parking brake on, wipers off. Então, para fazer o corte do motor, a gente verifica aqui se o afterlanding foi feito corretamente, se não ficou nada para trás. Está tudo desligadinho aqui, bonitinho. Do outro lado ali também. Verifica aqui se está tudo certo. Flap recolhido, porque se a gente cortar o motor, ele não vai recolher o flap mais. Então, feito isso, a gente vem para o corte. Não tenho certeza, mas acho que por padrão o correto é desligar o Avionics Master Switch aqui. No checklist, no manual, ele diz que é para desligar, mas ele considera que você vai encerrar o voo. Eu não sei como seria se caso você fosse fazer outra etapa na sequência, tá? Então eu vou desligar aqui, e aí desligado, só jogar aqui as conditions levers para baixo. Joga as propeller levers aqui para baixo também. Aguarda cair, baixar de 10% aqui, pode desligar a beacon. Beacon off. Engine anti-ice off.
estes inverters off. Caso você tenha uma fonte externa, você já desliga os geradores também, né? Na verdade, tanto faz, você já vai desligar os geradores. Se tivesse uma fonte externa aqui, a gente poderia colocar ela agora, tá? Como não tem, a gente prossegue aqui, apaga as luzes e, se quiser, desliga a bateria e o voo está encerrado, certo? Então esse foi o tutorial do King Air 350 completo. Acho que, cara, tá bem legal. Eu vou fazer uma partida agora pela bateria, só para vocês verem a diferença e a gente encerra o vídeo, beleza? Mas antes de eu fazer essa partida, não esquece, se inscreve no canal, compartilha, comenta. Se você quiser fazer um Pix para ajudar, porra, vou agradecer demais mesmo. E é isso, beleza? Então ajuda aí o canal a crescer. A gente está fazendo os conteúdos aí. Eu espero que você tenha gostado do vídeo, espero que você tenha curtido. O manual tá lá na pasta, o checklist que eu fiz também tá lá na pasta. Então, cara, se você quer colaborar, velho, com o canal, puta, só se inscreve, só compartilha, só dá o like aí que já ajuda demais. Dá trabalho pra caramba fazer esse tutorial. Eu fiz esse voo umas 3 ou 4 vezes. Fui acertando alguns detalhes durante o voo, estudei bastante o manual, o checklist deu um trabalho de fazer. Então, cara, dá essa moral pra nós aí, certo? Vamos lá pra partida pela bateria então? Vamos ligar aqui a bateria, claro. Bateria ligada. Engine Anti-Ice on também. Que a gente não mexeu em praticamente nada, a gente vai direto para a partida, tá? Ó, só para a gente olhar aqui a bateria, ela está com 25 e está sendo consumida. Vamos acionar aqui o motor. Vamos começar pelo motor direito dessa vez. Joga o ignition para cima. Começou a rodar aqui. Passou de 12%. Low idle. Monitora lá, IGT, a mesma coisa. Vamos ver se ele vai passar agora. Ó, passou um pouquinho, tá vendo? Nem foi tanto, já vi passar até mais. E olha a bateria como ela tá indo pro saco aqui, ó. Já caiu para 20 volts e tá consumindo aqui, tá com um consumo de 60 amperes, ó. Certo? Motor pegou, estabilizou, passou de 50%, corta o ignition, mesma coisa. E agora começa algumas diferenças do procedimento. Até agora foi igual, né? A nossa bateria praticamente foi pro saco. Daria para acionar até o outro motor, porém a gente pode fazer o seguinte: eu vou jogar isso aqui para frente para auxiliar na partida do outro motor e vou colocar este gerador aqui para funcionar. Pronto, agora eu estou com o problema de bateria resolvido, ó. Carga da bateria já subiu aqui, até um pouco fake, tá? Eu não acho que ela carregue tão rápido assim, porque ela está com o gerador aqui. Mas beleza, então esse é o passo. Eu liguei o gerador do motor que já está girando e agora eu posso acionar o outro motor sem problema. Mesmo caso, passou de 12%. Joga a manetinha para frente. Ó, o IGT subiu com tudo aqui. Passou um pouquinho também, vai voltar. Monitora, passou de 50%, pode tirar aqui o starter. Olha lá, passou agora. Pronto, starter off. Volta essa manete para low idle. Não esquece, porque senão na hora que você decolar vai ter como é que... Não esquece, porque senão na hora que você decolar vai ter uma assimetria de motor, o avião vai sair para um lado para o outro, então não esquece de voltar ela para a posição low idle. Então aí para finalizar você vai colocar os geradores aqui na barra, coloca em on, reset e depois on, e aqui também reset e depois on. Mesmo que você já deu a partida, você pode dar um reset nele e voltar para on. Feito isso, inverters on, pronto, a gente tem o motor girando exatamente como girou lá na outra partida. Certo? É isso, guys. Obrigado de novo pela presença. Espero que vocês tenham curtido. E a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço. Tchau.